Olá, olá! Esse vídeo é sobre o livro As Aventuras de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Esse livro possui 12 histórias, 12 contos de casos curtos que o Sherlock Holmes tem que resolver. Sherlock Holmes este que é um dos detetives mais famosos do mundo. Inclusive, quem vocês acham que ganharia numa disputa? Batman ou Sherlock Holmes? Façam suas apostas. O personagem Sherlock Holmes, ele elevou o gênero policial e fez muito sucesso na sua época e continua fazendo muito sucesso hoje em dia, 100 anos depois. Existem muitas referências do Sherlock Holmes na cultura pop. Inclusive, eu tive muito contato com essas referências antes mesmo de ter contato com esse livro, que foi, na verdade, a primeira vez que eu entrei em contato com o personagem direto da fonte. Além de várias referências, o Sherlock Holmes também tem muitas de suas histórias adaptadas para o cinema e para a TV. Levando isso em conta, acaba não sendo tão surpreendente que seja uma história que continua a fazer tanto sucesso ao longo das gerações, com o passar das gerações, né? Essa foi a primeira vez que eu li algumas histórias do personagem, histórias originais feitas pelo criador do personagem, e eu devo dizer que eu gostei muito. Foi uma ótima experiência, principalmente porque eu estava com muita vontade de ler alguma coisa nessa pegada mais de suspense, policial. Enfim, eu confesso que eu não sou muito de ler esse gênero, mas acho que as coisas estão começando a mudar, não é mesmo? A primeira vez que eu li um romance policial foi o Morte no Nilo, da Agatha Christie. E eu não sei o que foi que aconteceu, mas no final do ano passado eu fiquei com tanta vontade de ler alguma coisa desse estilo, então eu posso dizer que eu matei um pouco dessa vontade com esse livro aqui de contos. Claro que eu acho que tem alguns contos aqui que eu gostei mais do que outros, eu acho que isso sempre acontece em livros que são uma coletânea de contos. Como são várias histórias, algumas histórias talvez sejam mais agradáveis, mais aprazíveis do que outras, mas não muda o fato de que o livro como um todo, essa coleção como um todo, que inclusive é da editora Zahar, vale a pena. E, sinceramente, quando eu terminei de ler, eu já fiquei pensando que eu mal posso esperar para ler outras coisas, né? Outras obras, outros casos do Sherlock Holmes, sejam outros contos ou os romances. Eu confesso que eu achei, na verdade, em vários momentos enquanto eu estava lendo, que o Sherlock Holmes ele é um personagem um pouco metido, né? E até esquisito muitas vezes. Mas acima de tudo, ele é um personagem, ele é um homem, né, de bom coração. E isso acaba também se refletindo muito nos julgamentos que ele faz, nos julgamentos que são feitos por ele ao longo das histórias. E falando um pouco sobre o jeito que o Sherlock Holmes resolve os seus casos, eu acho muito interessante a forma como ele tem essa capacidade de reparar nos detalhes. Ele repara naquilo que ninguém dá atenção, ele vê aquilo que parece que mais ninguém está vendo, mas que para ele parece muito óbvio. É muito interessante como é justamente essa capacidade analítica de olhar os detalhes, de ter mais atenção às coisas, que faz com que ele resolva os casos. No final do dia, até os casos mais malucos têm uma solução, têm uma explicação. Alguns dos casos que tem aqui nessa coletânea, eles têm um desfecho jurídico, ou seja, depois que é tudo resolvido, alguém vai a julgamento. Mas não é sempre que isso acontece. O que não quer dizer que a justiça não tenha sido feita de outra forma, mas a justiça é sim sempre feita no final. Outros contos têm um desfecho onde a justiça divina, o destino, acabam tomando as rédeas para punir os culpados. O importante é, no final, Holmes sempre resolve os seus casos. Na verdade, tem um que ele não resolveu. Mas para você saber qual é, vai ter que ler. Eu devo também dar um destaque para o Watson, porque ele tem um grande papel ao longo de todos os contos. O Watson, ele é médico, é o melhor amigo do Sherlock Holmes, é o braço direito dele, é a pessoa realmente de confiança do Sherlock Holmes. Inclusive, tem vários momentos em que as pessoas chegam para contar os seus casos para o Sherlock e ficam, poxa, eu preciso de privacidade, sabe? Não é o tipo de coisa que eu posso contar para todo mundo, eu quero muita discrição. E aí o Sherlock diz, olha, cara, é o seguinte, se você for falar para mim, você pode falar para o meu amigo aqui, porque ele é totalmente de confiança, entendeu? Eu confio nele. Então, é muito interessante essa dinâmica entre esses dois personagens, que são bem diferentes, mas se complementam. Além de ser o melhor amigo e companheiro das aventuras de Sherlock Holmes, é também o Watson que faz a narrativa desses contos. É como se o Holmes não, o Watson estivesse recordando as aventuras que ele viveu com o Sherlock
e estivesse escrevendo um diário, ou seja, registrando essas aventuras que acabam sendo também contadas para nós, leitores. Então é uma narrativa muito interessante. Como ela parte das memórias do Watson, parece que você está ali na história, vendo tudo cara a cara, junto com o Watson. E ver o Sherlock Holmes trabalhar é muito interessante. Inclusive, é algo que o Watson gosta muito. E eu acho que depois que você começa a ler os contos, você também começa a gostar também de ver, né, o Sherlock Holmes trabalhando, fazendo suas análises, suas investigações, olhando os detalhes ali com a sua lupa, prestando atenção ali nos relatos dos seus clientes e tentando procurar o detalhe que passa desapercebido, mas que muitas vezes acaba sendo a grande chave para resolver o caso. Bom, como eu disse, alguns dos contos que tem aqui nessa edição da editora Zahar, alguns contos eu gostei mais do que outros, mas eu não achei nenhum aqui péssimo. Alguns contos são mais cômicos, mas ao mesmo tempo também tem alguns contos que têm um pouco mais de suspense e, consequentemente, para mim, eu fiquei um pouco assustada. Não assustada de, ai, nossa, que medo, mas tem alguns contos que são, sim, um pouco mais repletos de suspense, uma tensão. Então, acho que a gente pode dizer que aqui tem contos para todos os gostos. Alguns vilões que aparecem por aqui, né, alguns culpados que aparecem por aqui, são verdadeiros monstros. Realmente são pessoas ruins, cruéis. Mas alguns são simplesmente pessoas de má índole. Eu digo isso porque tem uma certa diferença entre os culpados dos casos aqui do Holmes. Tem alguns que são bobos até, simplesmente foram impulsivos e fizeram besteira, e tem aqueles que realmente fazem as coisas ruins e são cruéis porque querem ser cruéis, porque querem passar por cima de tudo e todos para obter alguma coisa valiosa para eles, por exemplo. Alguns contos aqui, se não todos, eles também trazem muito uma questão moral na história. Então é bem interessante prestar atenção nesses detalhes da narrativa desses contos. Por exemplo, será que vale a pena fazer tudo por causa de dinheiro? Será que vale a pena você passar por cima de pessoas da sua própria família, enganar pessoas da sua própria família por causa de dinheiro? Então, alguns dos contos falam muito sobre isso. E bom, eu estou falando aqui que tem vários contos, estou falando sobre os contos e até agora eu não disse quais são os contos que estão aqui. Bom, os contos que tem aqui nessa edição da editora Zahar são Escândalo na Boêmia, A Liga das Cabeças Vermelhas, Um Caso de Identidade, inclusive eu achei isso muito triste, O Mistério do Vale Boscombe, esse aqui é muito bom, Cinco Sementes de Laranja, também gostei muito desse, O Homem da Boca Torta, Carbúnculo Azul, esse também é muito engraçado, A Banda Malhada, esse aqui tem um suspense, ó, O Polegado Engenheiro, esse aqui também tem um suspense maravilhoso, O Nobre Solteirão, O Diadema de Berilos, esse aqui também é bem legal, e As Faias Acobreadas. Bom, eu não posso encerrar esse vídeo sem falar sobre o autor, né? O nosso querido Arthur Conan Doyle. Bom, o Arthur, ele, por formação, ele era médico, mas ele ficou mais famoso mesmo pelo seu trabalho literário. Ele escreveu mais de 50 livros, peças de teatro e contos. Só que de todas essas obras, as mais famosas são, sem dúvida, as obras do Sherlock Holmes, com o personagem Sherlock Holmes. A propósito, o Sherlock Holmes ele foi apresentado ao público pela primeira vez em um romance chamado Um Estudo em Vermelho, que foi publicado em 1887. No início, Sherlock Holmes não fez tanto sucesso, mas aos poucos ele foi ganhando público. Aos poucos ele foi conquistando o público, de modo que, além desse romance que eu mencionei anteriormente, temos mais 3 romances do Sherlock Holmes e 50 contos. O Arthur foi um desses raros escritores, né, que conseguiu ver o sucesso da sua obra ainda em vida. O personagem do Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, acabou servindo também como inspiração para outros autores e outras obras. Esse estilo de detetive que é analítico, crítico e presta atenção nos detalhes, esse estilo de resolver os casos ficou muito popular e o Sherlock Holmes, criação do Arthur Conan Doyle, acabou também inspirando outros autores e outros personagens, como é o caso, por exemplo, da Agatha Christie, com seu detetive Hercule Poirot. Eu não sei se pronunciei esse nome corretamente, mas espero que tenha dado para compreender. Inclusive, o Hercule foi o primeiro grande detetive assim que eu tive contato, porque eu li Agatha Christie antes de ler Sherlock Holmes.
Eu li, eu li o romance Morte no Nilo, que inclusive é muito bom. Recomendo também. Bom, esse foi só o meu primeiro contato com o Sherlock, mas eu espero que não seja o último. Aqui a gente pode, sem dúvida, encontrar um entretenimento de qualidade. E eu devo dizer que eu só matei a vontade de ler romance policial, de ler histórias de detetive, por enquanto. Eu finalizo esse vídeo por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!